E aí, pessoal, muito bom dia! Tá no ar mais um Sinta-se Bem feito especialmente para vocês. É isso aí, hoje tem um bate-papo com a doutora Débora Balaguês novamente a respeito de medicina integrativa, olha que bacana. E aquele conhecimento aqui no programa que a gente sempre gosta de compartilhar sobre cirurgia plástica com o Dr. Carlos Cuiven. E mais uma terapia complementar lá do Centro de Treinamento Rafael. Tá no ar mais um Sinta-se Bem, fica com a gente, tchê, não sai daí. Vamos lá. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Nós não precisamos adoecer para começar a cuidar da nossa saúde. Doutora Débora Balaguês fala sobre medicina integrativa agora pra gente. Dizem que o nosso intestino é o segundo cérebro do organismo. E se é o segundo cérebro, ele é um dos órgãos mais importantes. Para falar hoje aqui no Sinta-se Bem a respeito da relação do intestino com o emagrecimento, eu recebo a doutora Débora Balaguês. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Emagrecimento é sempre um assunto que dá o que falar, né, doutora Débora? Eu quero saber a relação, já que o intestino é o nosso segundo cérebro, qual a relação dele com a questão do emagrecimento? Se tem essa relação? Sem dúvida. O intestino é considerado o segundo cérebro. E eu, analisando, até penso que o cérebro e o intestino são como se fosse a mesma empresa, que são filiais localizadas em locais, o cérebro aqui e o intestino mais embaixo. Por quê, gente? Porque o cérebro é um gestor que passa... É a matriz da empresa. É a matriz que passa a informação do que deve ser feito dentro do organismo. No entanto, essa matriz, ela precisa de matéria-prima. Porque se, por exemplo, a gente vai fazer uma casa, vai construir algo, eu tenho toda uma equipe que sabe fazer, mas eu preciso da matéria-prima. O intestino, ele tem 3 funções básicas que dão para ele essa grande importância. A primeira é a excreção. O intestino bota para fora tudo que o seu organismo decidiu que não quer mais. Os venenos, sob a forma de cocô, que é as fezes. Literalmente, as fezes, né? Então, a gente falando para que todo mundo consiga entender. Ele faz essa excreção na forma das fezes, ele coloca para dentro tudo que o corpo precisa quando ele está funcionando adequadamente. Ele faz absorção. Absorção de quê? De micronutrientes. Então, ele coloca vitaminas, minerais e aminoácidos. Mas por que essas estruturas são tão importantes, né? Essas substâncias, vitaminas, minerais, aminoácidos. Vitamina o que é? Acho que todo mundo conhece. Vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D, enfim. Minerais, magnésio, selênio, cobre, zinco, manganês, são as substâncias que comandam o corpo. E os aminoácidos, que nós temos um grupo de aminoácidos que são tipo como se fosse a estrutura para formar os blocos de estrutura dentro do organismo. Essas substâncias são de suma importância porque o corpo humano é comandado pelo ambiente celular. Nada no corpo acontece no sangue. Às vezes a gente está com um problema de saúde, ou por exemplo, nós estamos tentando emagrecer e estamos fazendo apenas exames de sangue. A maioria faz. A maioria faz assim, né? Na medicina tradicional, a gente faz só exame de sangue ou exame de anatomia, ou os dois em algumas situações. Como a gente trabalha com medicina integrativa,
é uma medicina que integra os sistemas, a gente não para o processo investigativo no sangue. O sangue, ele é apenas um trajeto, como se fosse uma estrada. Ele leva as coisas para lá, traz as coisas para cá. Leva as coisas para lá, traz as coisas para cá. Mas leva para onde? Vocês devem estar perguntando aí em casa, né? Leva para a célula, porque a célula é que comanda todo esse espetáculo. A célula é a unidade de funcionamento do corpo humano. Só que a célula é elétrica, Cláudia. Ela é um processo elétrico. Ela é carregada negativamente por dentro e positivamente por fora e tem uma tensão de parede de menos 90 milivolts, que é a força com que esses elétrons se movimentam. A célula, ela precisa de matéria-prima para funcionar. Ela precisa de ingredientes para trabalhar. Quem oferece? O intestino. O intestino oferece... Que leva através do sangue. Leva através do sangue. O intestino oferece vitaminas, minerais, aminoácidos. Para quê? Principalmente para fabricar hormônios e todo o nosso processo enzimático. É fabricado através dessas substâncias. Agora, pensa vocês, se a célula é que manda em tudo, ela é que comanda tudo, quem é que manda na célula? Os hormônios. Pois se são os hormônios que mandam na célula, eu preciso que tenha fabricação de hormônio adequadamente. E para isso eu preciso ter matéria-prima. Essa matéria-prima é oferecida pelo intestino quando ele está saudável. E a terceira função do intestino... Uma coisa vai levando a outra. Exatamente. A terceira função do intestino é que ele secreta hormônios. Ele é o maior órgão hormonal que nós temos dentro do corpo humano. Para a gente emagrecer, nós precisamos equilibrar nossa cadeia hormonal, porque nós temos mais de 100 hormônios, tudo interligados e interdependentes, sendo que nós temos uma hierarquia que comanda isso tudo, que é o intestino. Por quê? Porque o intestino simplesmente entrega a matéria-prima. Sem matéria-prima nada é feito, não é fabricado hormônio. Um dos pilares para eu conseguir emagrecer é ter o meu intestino funcionando de forma correta. Eu posso dizer para ti, Cláudia, e para você aí de casa, que é o intestino que determina o tratamento, o reequilíbrio desse sistema intestinal, que é o maior órgão hormonal que nós temos, é que possibilita você emagrecer. Não adianta tratar só a tireoide, ou só a suprarrenal, ou só as problemáticas do pâncreas, ou só o estresse. Eu preciso ir lá no órgão que comanda todos esses outros trabalhadores. Adorei, sempre uma aula, doutora Débora Balaguês. Eu que agradeço. Aqui no Sinta-se Bem. Obrigada pelos esclarecimentos. Presta atenção que a partir de agora aqui no Sinta-se Bem tem mais um conteúdo super bacana sobre cirurgia plástica com o Dr. Carlos Puig. Quem tem interesse em realizar um procedimento estético e fazer uma cirurgia plástica, geralmente pesquisa aí nas redes sociais, no Google, tudo sobre os tipos de cirurgias, onde é realizado, o que é mais indicado. E surgem muitas dúvidas, né, Dr. Kuiven, de se o procedimento estético ou a cirurgia plástica é realizado no consultório ou no hospital, e o que é indicado, enfim. Né? O que é mais indicado? Esse é um tema interessante, tá? Obviamente, tudo vai depender da estrutura e do tamanho do procedimento, tá? Hoje em dia, a maioria dos procedimentos das cirurgias plásticas são feitos em hospitais, tá? A imensa maioria das mais cirurgias. Seguro. É mais seguro, é o lugar onde a maioria dos cirurgiões opta por fazer, tá? Existem alguns procedimentos considerados de pequeno porte, tá? Pouco invasivos, que são factíveis dentro de uma estrutura menor. Por exemplo, numa clínica que tenha que possa fazer procedimentos de pequeno porte, às vezes a gente pode fazer
pequenos procedimentos. Algumas coisas que é possível, por exemplo, fazer em consultório. Orelha abano, cirurgia de otoplastia. Em adultos, tranquilo de fazer. Então, dá para fazer com anestesia local. Anestesia local pega bem, um procedimento que dura entre 40 e 50 minutos, os dois lados. Então, um procedimento bem tranquilo de fazer. Tá? Em adultos, crianças, em adultos. Crianças é melhor ambiente hospitalar, não é legal fazer procedimento em criança. Né? Exatamente, tá? Criança, ela não, mesmo crianças consideradas maduras podem não entender muito aquele procedimento, que começa a doer um pouquinho e que está demorando um pouquinho. Não aconselho, né? Acho que não é mas em adultos, dependendo se o paciente achar que dá também, conversa com o cirurgião, às vezes dá para fazer com uma cirurgia ambulatorial com local pura. Que mais que dá para fazer no consultório? Plástica de pálpebra superior, Olha. é bem factível, cirurgia que se faz bastante. Às vezes a paciente acha que é um procedimento maior, por ser no olho, na região do olho, mas é um procedimento bem tranquilo, a anestesia pega bem, é um procedimento rápido, dá para fazer com anestesia local também, completamente ambulatorial. O paciente levanta e vai embora. Também é um procedimento que se faz bastante. Essa eu achava que era em hospital. Exatamente, dá para fazer. Quando vai fazer a pálpebra de cima, de baixo, bolsas de gordura, às vezes já uma sedação fica melhor. Mas quando é só a pálpebra de cima, que é uma situação bem comum, tem muitas pessoas que só tem aquele excesso de pele na pálpebra superior. Aquele olho cansado. A anestesia local pega bem. Tá? Pequenos procedimentos de elevação de sobrancelha, tá? Também dá para fazer com local. Pequenas lipoaspirações, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma lipoaspiração só da região da papada, por exemplo, que é uma queixa muito comum, muitos pacientes pedem. Também é uma área que a gente consegue anestesiar bem com anestesia local, dá para fazer. Ou que ninguém nota, né? Vou lá fazer uma consulta com o cirurgião plástico e já volta limpada. Exatamente. Às vezes pequenos detalhamentos de nariz, por exemplo, correção de asa, a abertura do nariz muito grande, esse fechamento das narinas, dá para fazer com anestesia local. Alguns procedimentos de lábio, dá para fazer com anestesia local. Mini lipo de gordura localizada. Retoques de cicatriz, a pessoa que fez uma cirurgia, uma plástica de abdômen, uma plástica de mama e achou que a cicatriz não ficou tão boa, dá para fazer com anestesia local. Cirurgia de mamilo invertido, a pessoa que tem mamilo para dentro, que quer colocar o mamilo para fora, dá para fazer com local. Pessoas que acham que o mamilo é muito grande, diminuir um pouquinho o mamilo, dá para fazer também com local. Tem uma série de procedimentos que às vezes a pessoa acha que tem um porte um pouco maior e que a anestesia local pega bem. Importante para definir se o procedimento é factível com anestesia local a anestesia tem que pegar bem, obviamente, né? E o procedimento tem que ser rápido, né? Às vezes, mesmo a anestesia local pegando bem, se o procedimento é muito longo, o fato de ficar esperando o término da cirurgia, a cirurgia ser longa, vai incomodar o paciente pela posição, pelo fato de estar muito tempo agonia. Ali. Vai dar aquela agonia. Então, os procedimentos que são rápidos e que a anestesia local pega bem, dá para fazer com anestesia local. Então, tumores de pele, a pessoa já tem um tumorzinho na face, dá para tirar com local. Então, sim, tem bastante coisa, tá? Que dá para fazer e, às vezes, diminui o porte do procedimento. Aí não precisa de jejum, não precisa de exames. Então, a gente, às vezes, consegue fazer bastante coisa. Não é tão invasivo. Não é tão invasivo e, às vezes, atinge plenamente o que a paciente estava querendo fazer e achava que não dava. Cirurgias mais longas, né? Uma lipoescultura, uma abdominoplastia, uma lipo de um porte maior. Isso aí é recomendável ser feito no ambiente hospitalar. Tá? Prótese de silicone, com toda a avaliação pré-operatória antes, o paciente vai estar num ambiente mais seguro. Tá? Tem procedimentos que não precisam de toda essa estrutura. Tá? Então, desde que o paciente tenha uma saúde boa e que tenha um mínimo de tranquilidade, que converse com o cirurgião e pergunte exatamente o que ele vai, o que é o procedimento. E aí, sendo bem conversado, tem alguns procedimentos que a gente pode fazer tranquilamente. Tudo tem que ser bem conversado, exatamente. Bem conversado. Exatamente. Adorei. Então, cirurgias de portes, de porte maior no hospital, pouco invasivas. Com algumas coisas dá para fazer. Dá para fazer no próprio consultório. Exatamente. Obrigada pelo esclarecimento. Eu que agradeço. Corpo, mente e espírito sempre devem estar em equilíbrio. Agora a gente fala sobre mais uma terapia complementar do Centro de Treinamento Rafael. Você
sabia que o seu pensamento e a sua energia influenciam e muito a sua vida? Para falar hoje aqui no Sinta-se Bem a respeito de física quântica, que eu tenho certeza que tu já escutou falar nesse assunto, é com grande prazer que eu recebo um super especialista no tema, Rogério Pisato. Prazer te receber. Eu te confesso que eu estudei antes a entrevista e já estava pensando em várias perguntas para te fazer, para o pessoal, mas para mim também. Claro. Gratidão ali pelo convite, né? E falar de física quântica é um tema apaixonante, porque é um tema que faz as pessoas se empoderarem da energia, da força, do pensamento, das emoções delas, através de ciência, comprovado pela ciência. O que é física quântica? É a física das possibilidades. É como nós podemos utilizar as nossas potencialidades e possibilidades que a gente não aprendeu. E é isso que essa ciência vem trazer para nós com comprovação científica. Tenho certeza que o pessoal, a maioria também, já assistiu ou leu o livro O Segredo, que fala muito sobre essa questão do segredo, que na verdade é um manuscrito que fala sobre essa questão da força do pensamento, do que a gente quer para a nossa vida, que o que a gente mentaliza realmente se concretiza. Sim. Isso é verdade? Sim, isso é muito verdade. Porque desde antigamente já é dito que o que nós pensamos, nós nos tornamos. Né? E o segredo, ele veio como um modo de nós utilizarmos isso. E aí fala muito sobre o pensamento positivo, né? Fala de como nós conseguimos concretizar a nossa realidade através do que pensamos. Então, se nós começamos a pensar coisas boas, né, a nossa energia, a nossa frequência se molda com aquela característica. E aí nós podemos falar de crenças negativas, de crenças positivas, né, de qual é que é o poder que tem a nossa mente, a nossa capacidade de interagir com essa realidade. Então o segredo veio trazer isso pra gente. Rogério, existe uma realidade, eu vejo que as pessoas falam muito nisso, por exemplo, isso é fato, isso é real, tem que ser assim, porque isso é a realidade. A realidade é co-criada pela nossa mente, ou seja, eu posso ter uma realidade, isso ser estratificado pra mim como certo, e tu teres outra? Sim. Por quê, Cláudia? A nossa realidade, ela é percebida por nós através dos nossos 5 sentidos. E todos nós temos um conjunto de informações, que eu chamo de caixa de lógica, que foi colocada pelo nosso pai e pela nossa mãe. E ele vai desde a gestação da nossa mãe até os 7 a 9 anos de idade, onde fecha esse epífice de personalidade. Então todos nós observamos a realidade conforme essas informações. Então a realidade de cada pessoa é diferente. Se entrar alguma pessoa aqui e passar por nós, cada uma das pessoas que estava aqui observando vai dar uma característica para aquela cena. Por quê? Vai se identificar com alguma coisa relacionada segundo essas informações e a caixa de lógica que ela tem. Então nós construímos a nossa realidade através dessa caixa de lógica. Nós escolhemos o nosso emprego através dessas informações, nós escolhemos os nossos cônjuges através dessas informações, nós escolhemos até os nossos pontos de vista através dessas informações. Então como é sério essas informações que nós trazemos da nossa mãe e do nosso pai. E isso transforma em realidade, que é o que nós vivemos no nosso dia a dia. A realidade não é nada mais do que nossa vivência no dia a dia e percepção dele. Então é responsabilidade nossa essa realidade? Agora o pessoal dizendo, não, eu tô naquela situação, não vem colocar a culpa em mim. Mas é mais ou menos isso? É, porque uma das coisas legais da física quântica é que a gente tira a palavra culpa. Ninguém é culpado de nada, mas tu és responsável. O Pequeno Príncipe diria, né? Tu és responsável por aquilo que cativa. Exatamente. Por quê? Dentro disso tu tem uma ressonância. Lá na escola nós aprendemos na física que tudo é feito de átomos, né? E esses átomos vibram numa frequência que tem uma forma. Essa forma, por exemplo, é o meu corpo, mas essa forma também é as minhas emoções, essa forma são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo cria uma forma. Então, se eu tenho uma forma de amar, eu vou atrair por ressonância uma pessoa que tem uma forma de amar parecida. Ela pode ser, muitas vezes, o que a gente chama de oposto. Né? E aí diz que os opostos se atraem. Mas na verdade não. É porque a essência é a mesma. Os dois querem carinho. Só que um é um carinho ativo, o outro é um carinho passivo. Um recebe e outro doa. E eles se atraem e formam um casal. Já que tu falas nessa questão da atração, que a física quântica é uma das premissas da física quântica, significa que eu preciso agir de forma positiva e pensar de forma positiva para atrair situações positivas para a minha vida. Sim. Um dos grandes erros, falando em física quântica, que as pessoas que estudam cometem, é que elas falam apenas do pensamento.
e elas esquecem do sentimento. Então, o pensamento é o grande criador da realidade, mas o sentimento é o que anima. Então, é o sentimento que vai embasar e dar força para a tua energia para que aquilo se materialize. Porque se nós ficamos só pensando, é como se eu tivesse desenhado uma pintura, mas eu não tenha colocado a cor nela. E uma pintura sem cor, ela fica um pouco sem vida. Então, o que transforma a realidade em realidade é o que nós sentimos. Ah, entendi. Então é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu entendi mesmo. Eu quero muito um carro maravilhoso para o meu ano de 2020. Não basta eu desejar este carro como algo distante. Eu falo num sentido meio metaposição, assim, eu preciso sentir que eu estou naquele carro, andando com o vento batendo, com as pessoas elogiando. Olha, gente, já me senti aqui num baita de um carrão. Mas, viu, é exatamente esse estado que nós precisamos entrar. Sentir como eu já tivesse conquistado algo. É, porque, na verdade, você já conquistou. Ele só ainda não se materializou. Gente, que demais isso, hein? A conquista é interna. A nossa realidade externa é só uma projeção. É igual ao cinema, né? O que está na tela não é a realidade é a projeção. Né? Então tá numa máquina rodando ali o filme e a projeção é a tela. A nossa realidade é a tela, mas o que constrói a nossa realidade é o projetor. Gente, projeção, então, primeiro passo. Como aplicar a física quântica na vida diária? A gente já falou sobre a projeção. O que mais que a gente pode fazer aqui para encerrar esse bate-papo que tá maravilhoso, gente? Eu queria ficar 2 horas falando sobre esse assunto. Vamos lá, vamos pensar aqui em 2020, né? Já 2020, final de ano, e aí? Vamos lá. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma listinha do que você quer para 2020. Né? Mais felicidade, mais prosperidade. Né? Faça algumas coisas, mas de uma forma sucinta, 3 ou 4 coisas. Depois, você coloca uma música que você gosta muito. Porque você tem que elevar o seu estado de espírito. Né? Tem que elevar a sua energia. Então, essa música que você gosta muito vai fazer você ativar, vai fazer você cantar, se balançar. E aí você começa a pensar em o que você quer. Né, o carrão novo, você lá no carrão andando, dirigindo, indo para a praia, porque talvez você queira ir mais para a praia nesse ano de 2020. Né, e depois, talvez com seus filhos, rindo, passando no vestibular, entende? De repente com muitas provisões financeiras para que você possa conquistar, realizar os seus sonhos, comprar sua casa, eu não sei. Mas visualize isso você sentindo. O que é importante para cada um, exatamente. Exatamente, porque a realidade é de cada um, né, ela é interior. Só que se a gente colocar no nosso interior com essa animação, essa força de vontade, invariavelmente ela vai acontecer. Né? Então, cuidado também o que a gente pede, porque às vezes a gente pede o que a gente não quer. Então, peço exatamente o que vocês querem. Olha, gente. E tem que pensar nas consequências também de tudo, né? Toda escolha, às vezes, é uma renúncia. Então, tem que pensar muito bem. Gente, bate-papo muito bom. Adorei. Um prazer te receber aqui no Sinta-se Bem. E espero que 2020 seja maravilhoso para todos nós. Muito agradecido, Cláudio, para todos também. Hoje no quadro Entre Portos, vamos visitar o Portugal Fashion, na cidade do Porto. Inúmeros expositores e a qualidade de produtos confirmam a liderança e explicam o case de sucesso da indústria têxtil portuguesa no negócio global do têxtil, vestuário e moda. A criatividade e o design sofisticado na joalharia industrial transformam materiais reutilizados em verdadeiras obras de arte, com ênfase na sustentabilidade. Você está visitando o Portugal Fashion.
representando no Portugal Fashion um número seletivo de fábricas nacionais, a sapataria portuguesa destaca-se pelo estilo, acabamento e design. Desfiles, shows e a moda autoral do estilista Davi foram os grandes destaques deste Portugal Fashion. E assim encerramos nossa visita ao Portugal Fashion. Cumprimentos à Associação Têxtil Portuguesa e um agradecimento especial a todas as pessoas que colaboraram neste programa. Também agradecemos a você que está nos assistindo. Um grande abraço e até o próximo Entre Portos. E o nosso Sinta-se Bem tá chegando ao final, mas a gente te convida para ficar com a gente, como sempre, durante a semana nas redes sociais, pertinho, aconchegadinho. Segue a gente, manda direct. É nóis. E até semana que vem, 10 horas, domingo, encontro marcado. Kisses, me fui.